Olá, hoje é terça-feira, dia 21 de abril, o Panorama começa agora. Veja o que preparamos hoje para você. A Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, se mobiliza para ajudar famílias carentes durante a pandemia. No Panorama pelo Mundo, você vai ver como está a rotina em Carajás, no Pará. Todas as pessoas presas ou condenadas por um crime são sempre culpadas? É o que você vai conferir no quadro Pense Direito. E também, saiba porque hoje é dia 21 de abril, é feriado nacional. Então fique ligado, o Panorama está no ar. Agora nós vamos conferir os números e a situação atualizada até esta tarde da Covid-19. Cerca de 1.673.000 pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus no mundo, contabilizando em torno de 172.400 mortes pelo Covid-19. O Brasil tem cerca de 40.900 casos confirmados da doença e aproximadamente 2.600 óbitos. E em Minas Gerais são 1.230 confirmações. Em Caratinga, até o fechamento desta edição, não havia sido divulgado o boletim epidemiológico diário. Os ministros da Saúde do G20 reafirmaram no último domingo o compromisso em apresentar uma frente unida contra a Covid-19. Por meio de videoconferência, os países que integram as principais economias do mundo discutiram os impactos da crise e avaliaram ações para o fortalecimento das redes de atenção à saúde para uma resposta coordenada à pandemia, apoiando os países com sistemas mais fracos na luta contra a doença para minimizar a perda de vidas. Dentre os tópicos que foram discutidos como de maior relevância, a gente tinha preparação e resposta para pandemias, incluindo a da Covid, obviamente, mas qual a importância da preparação, uma valorização dos serviços médicos, dos profissionais de saúde. A gente está vendo hoje a importância disso, a gente vê o quão complexo e difícil é para os profissionais de saúde entrar nessa situação da Covid para ajudar a sociedade. A importância das soluções digitais, que certamente em função do momento a gente vai perceber cada vez mais a importância da utilização desse tipo de recurso. E acima de tudo a segurança do paciente e a eficiência do cuidado. Porque tanto a segurança quanto a eficiência são fundamentais para que a gente consiga, no tempo mais rápido possível, ao mesmo tempo que a gente protege as pessoas, conseguir sair dessa situação. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, não assinou a carta escrita por chefes dos executivos estaduais contra as declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro, afrontando princípios democráticos que fundamentam a nação. Zema é o único da região sudeste a não participar. Em suas redes sociais, o governador afirmou que não assinar uma carta não diminui o apreço ou a luta dele pela democracia e ainda registrou que não é a favor da volta do regime militar. A Polícia Militar de Minas Gerais adquiriu a matéria-prima para produzir mais de 100 mil máscaras para a instituição. Já os colaboradores do Polo Empresarial da cidade de Mantena e da Moda Tech, integrante do Grupo Senai, disponibilizaram a mão de obra. O primeiro lote de máscaras já foi distribuído para todos os policiais militares. Na manhã de ontem, parte da Avenida Moacir de Matos, no centro de Caratinga, estava interditada por causa das obras de recapeamento do asfalto. Um carro de som da prefeitura pedia a colaboração de todos para que não estacionem e nem jogassem água neste trecho para não prejudicar os serviços em andamento. A Máfia Azul, torcida organizada do Cruzeiro, com sede no município de Inhapim, deu início a uma campanha de arrecadação de cestas básicas. O objetivo é amparar famílias carentes afetadas com a pandemia. Fala galera, beleza? Sou o Diego, presidente da torcida organizada do Cruzeiro Máfia Azul Inhapim. Venho aqui através desse vídeo passar para vocês que no dia 14/4 foi iniciada a nossa ação social aqui na cidade, onde com o intuito é estar arrecadando cesta básica para as famílias que mais necessitam nesse momento que o nosso país está passando por causa da pandemia Covid-19.
A torcida organizada de Inhapim está vestindo a camisa da solidariedade, com o objetivo de promover uma ação social para quem necessita tanto neste momento que todo mundo está vivendo com a pandemia. Várias campanhas já foram realizadas pelo grupo em Inhapim e sempre eles obtiveram resultados positivos e contribuíram de forma direta com a população. As cestas básicas recolhidas serão direcionadas a famílias que já passam por dificuldades financeiras antes do início da pandemia. Milhares de pessoas serão ainda mais afetadas diretamente neste período e a campanha visa minimizar ao máximo os impactos sociais. Quem quiser colaborar pode entrar em contato por meio das redes sociais Máfia Azul Inhapim ou através dos números 33 984 17 8465 ou 33 99990 1913. Um ponto de arrecadação também foi criado na região central de Inhapim, no posto Coringa, próximo ao Banco Itaú. Já em Caratinga, os números para contato são o 33 98875 3188 ou 33 99800 4904. Os membros irão até as residências para arrecadar os alimentos. Então eu conto com a colaboração de todos para estar ajudando ao próximo. Mais informações também vocês podem estar indo lá na nossa página da torcida oficial Máfia Azul Inhapim, que a gente estará lá tirando todas as dúvidas, beleza, galera? Tamo junto. Rotina de várias cidades do Brasil tem sido mudadas por causa do novo coronavírus. Você vai ver agora como está a situação em Carajás, no Pará, no Panorama pelo Mundo. Olá, meu nome é Daniele, eu moro em Carajás, no Pará, e hoje eu vim aqui falar um pouquinho de como é que está sendo essa fase de isolamento, de enfrentamento aí ao coronavírus aqui pra gente. Bom, Carajás é um núcleo urbano, uma espécie de vilarejo que pertence ao município de Parauapebas. E aqui eu ainda brinco, assim, quem me pergunta, eu falo que aqui a gente já está naturalmente isolado, porque realmente aqui o acesso é um pouco mais restrito, Carajás está praticamente no meio da floresta, então realmente assim, já exige esse isolamento natural. Mas de qualquer forma, a doença ela já chegou aqui, em Parauapebas já tem vários casos, inclusive com vítimas fatais pelo coronavírus. Então, as recomendações aqui são praticamente as que estão valendo para o Brasil inteiro. Então, é de isolamento social, é de ficar em casa e só sair para aquilo de extrema necessidade. O comércio só está funcionando aquele que é considerado essencial. Para ir no supermercado, na padaria, nas farmácias, a gente só pode se tiver de máscara. Aqui a recomendação também é que se porventura precisar sair na rua, que saia de máscara. E principalmente nesses últimos dias em que a situação se agravou um pouco. Então, o que a gente observa também é que a população tem respeitado, pelo menos aqui em Carajás, tem respeitado. Que eu acho que a expectativa de todos é essa, que a gente possa fazer a nossa parte para que possamos enfrentar essa pandemia com consequências um pouco mais brandas, para que isso passe logo e que a gente volte a ter uma vida normal, né? Poder conviver novamente com aquelas pessoas que a gente gosta, voltar a trabalhar normalmente, enfim, né? Passar por tudo isso de uma forma um pouco mais branda e de uma forma um pouco mais tranquila. Toda pessoa presa ou acusada de um crime é sempre culpada? É o que você vai saber agora no quadro Pense Direito. Essa pergunta é muito importante, eu agradeço a participação da pessoa que enviou, porque muitas pessoas acham que o simples fato de alguém ser acusado de um crime ou ser chamado para depor na delegacia sobre um crime, sobre um fato como investigado ou num fórum como réu, ou ainda receber uma intimação, enfim, as pessoas acham que o simples fato de ser acusado de um crime representa que essa pessoa é culpada, e não é bem assim. Muitas pessoas são acusadas e presas de maneira injusta, e a literatura forense expõe isso de maneira muito ampla, né? São vários casos, no passado acontecia mais, hoje acontecia menos, mas são vários casos em que as pessoas são acusadas e depois se descobre a sua verdadeira inocência.
Então é muito importante que a pessoa que seja acusada de um crime e que se sinta injustiçada, né, que se veja inocente e injustamente acusada, procure imediatamente um advogado. O advogado é o profissional que vai orientar essa pessoa de maneira mais aprofundada, de maneira técnica, para poder esclarecer para ela do que se trata aquela acusação, esclarecer como que se deve proceder e que tipo de prova tem que ser produzida para poder afastar aquele crime, para poder provar a inocência daquele crime específico sobre o qual a pessoa está sendo acusada. E é importante que a pessoa procure o advogado de maneira imediata. Por quê? Porque de imediato assim que ela for presa ou receber intimação da delegacia ou do fórum. Porque pode acontecer de algum prazo processual ou prazo para praticar algum ato estar correndo, né? Pode ser que algum prazo esteja em curso. E dessa maneira, se a pessoa ficar atrasando, não procurar o advogado de maneira imediata, pode ser que quando ela procura esse profissional, esse prazo já esteja quase no final, já tenha acabado, de modo que vai dificultar ou até mesmo impedir a produção de alguma prova que seja fundamental para a inocência daquela pessoa. Então é fundamental, é muito importante que a pessoa procure o advogado assim que receber a intimação ou assim que for presa eventualmente por um crime do qual se veja inocente. Tá? Procurar contato com a família e que a família procure o advogado. Tem alguns documentos que a pessoa já pode ir reunindo até esse momento de procurar o advogado, né? Eu gosto de dizer assim, que a caminho do escritório do seu advogado você já pode ir pensando em algumas defesas, lembrando algumas coisas e levando alguns documentos para ele. Porque é ele que vai analisar no caso concreto que tipo de documento e tese que vai ser alegado e vai ser colocado no processo. Mas a caminho do escritório, para poder adiantar as coisas, você já pode ir pensando no seguinte, olha, no dia do fato, porque quando você é acusado, você recebe uma intimação judicial, né? E ali tem uma descrição mínima dos fatos e do horário e do local em que teriam sido praticados. Você vai pensar o seguinte, olha, nessa data e nesse horário, nesse local, primeiramente, eu estava lá? Era eu mesmo? Eu sou essa pessoa que está sendo descrita aqui como réu, porque pode acontecer de uma pessoa ter o nome idêntico ao seu e você ter sido intimado no lugar dela. Então, conferir a documentação que está descrita ali na denúncia, que é a peça acusatória, né, que descreve a conduta e que é colocada na intimação para você, na citação judicial. Perceber se ali está descrito de maneira correta, se os fatos estão descritos de maneira correta. Atentar, então, se você estava de fato naquele local, naquela data, se você tem algum envolvimento com aquele fato, mesmo que não seja culpado, se você tem algum envolvimento. Porque se você identificar que não tem envolvimento, que a pessoa narrada é você, mas que você não estava lá, você tem um álibi, estava com alguém nesse dia, nesse horário especial, estava em uma palestra, estava assistindo aula em alguma universidade ou escola, primeiramente é buscar esse tipo de coisa, buscar esse tipo de prova, né? Documentos ou pessoas que comprovem que naquele momento específico você não estava naquele local imputado na denúncia. Para que assim você consiga, com o auxílio do seu advogado, é claro, construir uma tese defensiva. E eu repito, o passo mais importante e a dica mais importante que eu tenho é que você procure um advogado imediatamente. Tá? Mesmo que você não procure um advogado, tá certo que no Brasil ninguém pode ser acusado e processado sem que haja uma defesa técnica exercida por um profissional. Vai ser um profissional que o juiz vai nomear para você ou um defensor público. Só que esse profissional vai ter contato contigo só no momento posterior do processo, lá na hora da audiência, e ali fica muito em cima da hora para ele poder apresentar a defesa, reunir documentos. Então é importante que você, ainda que não tenha condições de procurar um advogado, procure a Defensoria Pública imediatamente, assim que receber a intimação, ou peça ao juiz para nomear um advogado para você, um advogado que o Estado vai custear, um advogado que a gente chama de dativo. Tá? Mas é muito importante, a dica mais importante é essa, é o imediatismo, é procurar o advogado no momento exato que você foi intimado. Assim que você tiver oportunidade, procure o advogado. E só para finalizar, mesmo que você seja chamado apenas como testemunha, né, algum policial te intimou, algum oficial de justiça te intimou para ir depor como testemunha, ainda assim é recomendável que você procure um advogado, porque não são raros os casos em que as pessoas são intimadas para irem depor como testemunhas, e ali na delegacia ou no fórum, a coisa às vezes se inverte e a pessoa sai dali com um processo judicial com um inquérito contra si, tá? Dependendo do momento, da fase, sobretudo na fase pré-processual, na fase de investigação, não é raro que a pessoa que inicialmente é tratada como testemunha, depois seja tratado como indiciado, seja tratado como um suspeito, digamos assim.
porque a investigação é dinâmica e as coisas acontecem. Mesmo que você não seja culpado de fato, isso pode acontecer. Então, dica primordial, sempre antes de ir a uma delegacia principalmente, talvez mais importante do que o fórum em relação a isso, mesmo que na condição de testemunha, procure um advogado para que ele vá antes para sondar o que está acontecendo ali, para saber o que de fato se passa, para tomar apontamentos, para saber o que está sendo investigado. Até que para que você chegue lá e tenha mais conforto, mais segurança para depor, tá? E claro, a gente não está orientando ninguém a mentir ou faltar com a verdade. Mas ser surpreendido por uma intimação judicial não é algo desejável por ninguém. Então, a pessoa às vezes chega lá trêmula e acaba às vezes falando alguma coisa que não foi bem o que aconteceu, sem intenção de mentir. Então é importante que você se prepare antecipadamente para chegar lá e falar a verdade. Então essa é a dica de hoje, respondendo essa pergunta que o nosso telespectador mandou, agradecendo novamente a participação e orientando vocês a que mandem mais perguntas como essa para a gente informar a sociedade como um todo, porque a dúvida de um pode ser a dúvida de todos, né? Quando for procurar um advogado, tente procurar um advogado especialista naquela área, um advogado criminalista, se for para se defender de um processo criminal, tá bom? Os resultados tendem a ser mais proveitosos. Então é isso e até mais. Vamos conferir agora a previsão do tempo para Caratinga e região. Já para quarta-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar a 28 graus. Já a previsão para quinta-feira é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima é de 18 graus e a máxima pode chegar a 27 graus. Já para sexta-feira, a previsão é de dia com sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. A noite já é com poucas nuvens, mas não chove. A mínima é de 17 graus e a máxima pode chegar aos 26 graus. Você sabe por que hoje é feriado no Brasil? Em 21 de abril de 1792, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que ficou conhecido assim porque era dentista, foi executado e por sua luta ele foi considerado herói nacional. Tiradentes fez parte de um dos primeiros e mais importantes movimentos pela independência do Brasil. Você sabe como se chamou esse movimento? Inconfidência Mineira. Com o lema Liberdade ainda que tardia, a Inconfidência Mineira foi uma tentativa de revolta abortada pelo governo de Minas Gerais, local muito importante na época pelo ouro que tinha, conforme explicação dada pelo professor César Nunes no espaço Palavra do Educador, no canal do YouTube do Congresso Nacional de Educação. O contexto é de uma revolta na província de Minas Gerais, ou Ouro Preto, entre os senhores de engenhos e os senhores de Minas, que não querendo pagar o imposto a Portugal, chamado o quinto, que era 20% de toda a extração de ouro, eles começam a fazer reuniões pela carga demasiada de impostos que Portugal estabelecia sobre os brasileiros. A família real vivia na ostentação. Os impostos cobrados pela coroa estavam subindo e a cobrança cada vez mais violenta. O estado de Minas Gerais já não produzia tanto ouro quanto no início. Afinal, o ouro é uma fonte natural não renovável. Havia o quinto, que era 20% da produção do ouro. Havia outro imposto chamado per capita, que era por cabeça de escravo, e havia ainda a derrama, que era um decreto do rei, que ele decretava a derrama e mandava as milícias portuguesas entrar em todas as casas e pegar todo o ouro que havia, até dar 150 quilos e levar para Portugal, arbitrariamente. A situação econômica era pavorosa. Muitos já tinham falido. E um grupo de poetas, de escritores, de advogados de Ouro Preto começa a reunir-se com um padre, alguns grandes donos de Minas, para pensar num ideal de emancipação
de encontrar um caminho de superação do jugo português. Você sabe quem traiu Tiradentes? Com o movimento organizado, os chamados Inconfidentes começaram a planejar sua revolução, mas um dos integrantes, Joaquim Silvério dos Reis, diante de promessas de perdão de dívidas, acaba denunciando todos os envolvidos e seus planos para o Marquês de Barbacena, representante da coroa em Minas Gerais. Eles são denunciados ao Estado. A rainha de Portugal, Maria I, chamada a Louca, decreta uma devassa, todos eles são presos, a maioria deles condenados sumariamente, e os que tinham posses, dinheiro, são degredados para a África, menos um, o mais pobre deles, Joaquim José da Silva Xavier, que, para fazer um exemplo, ele é condenado ao enforcamento e, depois do enforcamento, ao esquartejamento. E uma parte do corpo dele é exposta em diversas cidades do Brasil, em Paraty, Rio de Janeiro, Ouro Preto. Para nós, o feriado de Tiradentes representa o quanto temos lutado pelos nossos direitos. Há quantos anos nos indignamos, lutamos e sofremos por melhorias. A história de Tiradentes e da Inconfidência Mineira é longa, mas fica a reflexão: por quanto tempo mais será necessário que a gente lute por nossos direitos? Hoje na bandeira de Minas tem uma frase, libertasque sera tamen, em latim, liberdade, ainda que tardia. Então no dia do Tiradentes, a gente tem que retomar o sentido original da festa que lhe dá essa distinção. É o dia de lutar pela liberdade, contra toda forma de opressão. De 1792 a 2020, as lutas continuam. E é apenas com a nossa união e força que construiremos o país que queremos. Porque no nosso hino nacional, a gente canta no dia do Tiradentes, está escrito: mas se ergues da justiça a clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Estamos chegando ao final da edição de hoje. Você pode seguir acompanhando notícias de destaque nas nossas redes sociais. Se quiser entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é o 33 99836 2813. Agradecemos a sua audiência e companhia. Um bom descanso no feriado e até amanhã.